Olá pessoal do Me Salva, continuando a nossa série de aulas de eletrostática, nessa aula a gente vai falar sobre o processo de eletrização por indução. A ideia básica do processo de eletrização por indução é um fenômeno conhecido como indução eletrostática, que funciona mais ou menos assim. Se eu tenho aqui, por exemplo, um corpo neutro e eu chego perto dele com um corpo carregado, por exemplo, vamos dizer que eu chego aqui perto desse corpo neutro com um bastão de vidro que está com uma certa carga positiva. Tanto faz se é positiva ou negativa, tá? Mas então eu cheguei com o corpo perto do corpo neutro com um corpo carregado. O que acontece aqui? Essas cargas positivas aqui estão atraindo as cargas que existem dentro desse corpo. Se ele é neutro, tudo bem, a carga total dele é zero, mas ele tem dentro dele milhões de elétrons, milhões de prótons, e esses elétrons negativos estão sendo atraídos pelo bastão positivo. A tendência é que eles se concentrem mais desse lado e, consequentemente, as cargas negativas vieram para esse lado, ficou faltando negativas do outro, o outro lado fica positivo. É importante perceber que esse corpo ele continua neutro, tá? Ele não deixou de estar neutro. A carga total nele continua dando zero, não entrou nem saiu elétrons, tá? A carga total continua zero, ele continua neutro. As cargas só estão separadas, a gente diz que ele está polarizado, tá? Então, esse corpo, por enquanto, eu não tirei nem coloquei elétrons, ele ainda não está eletrizado. Eu não consegui usar esse fenômeno aqui para atrair, enfim, para deixar ele com carga. Eu só separei as cargas. A gente diz que a presença do corpo carregado induziu uma separação de cargas no corpo neutro, por isso que esse fenômeno aqui se chama indução eletrostática. Mas a questão é, tá, como é que eu posso usar esse processo para deixar um corpo com carga elétrica? Eu podia encostar os dois corpos, descer eletrização por contato, mas eu quero fazer isso só com a presença do corpo carregado, usar a indução para carregar o corpo neutro. Um jeito de fazer isso é o seguinte, ó. Vamos dizer que eu tenho o corpo neutro aqui. Daí, ao invés desse corpo neutro estar solto, eu vou, por exemplo... Ao invés desse corpo neutro estar solto, eu vou, por exemplo, conectar ele no chão usando um fio condutor. O que é isso, um fio condutor? É só um fio feito de um material que deixa os elétrons subirem e descerem por eles livremente. E esse fio condutor eu vou prender aqui na terra, tá? A gente chama isso de uma ligação. Terra. O que acontece? No momento em que agora eu chegar perto desse corpo condutor com um corpo carregado, com aqui um corpo positivo, o que vai acontecer? O mesmo fenômeno de antes, essa carga positiva atrai cargas negativas, né? Mas não só ela atrai as cargas desse corpo, como ela está atraindo cargas negativas e elas conseguem se mexer por esse fio, vai subir algumas cargas negativas, alguns elétrons por esse fio e vão chegar nesse corpo. Então agora esse corpo, no total, está com cargas negativas sobrando, né? Enfim, antes ele tinha carga total zero, mas agora veio algumas negativas pelo fio atraídas por esse corpo. Então esse corpo está com carga negativa. Se nesse momento eu levar esse cara aqui embora, o que vai acontecer é que essas cargas negativas se repelem, elas não querem ficar amontoadas nesse corpo. Elas só estão aqui porque essas cargas positivas estão puxando elas, estão atraindo elas para cá. Se eu levar esse corpo embora, essas cargas elas não querem ficar amontoadas aqui, elas vão descer embora pelo fio e esse corpo vai voltar a ficar neutro. A malandragem da coisa é o seguinte: antes de levar esse cara embora, o que eu tenho que fazer? Vim aqui e cortar o fio. Para quê? Para quando eu levar esse cara embora, essas cargas negativas não terem por onde escapar, elas vão continuar nesse corpo. Então agora esse corpo vai ficar carregado. A carga dele é diferente de zero. Então é importante perceber, tá, que a ordem importa, tá? Vai fazer diferença. Na hora de levar o corpo embora, eu primeiro corto o fio, depois que eu posso levar esse cara embora. Afasta os corpos. Esse corpo aqui é o que a gente foi o chamado indutor, tá? E esse aqui foi o induzido, mas enfim. Então é importante perceber que a ordem faz diferença, tá? Tu primeiro corta o fio, depois tu afasta os corpos. Reparem que os dois corpos terminam com cargas de sinal contrário, tá, gente?
Então, na eletrização por indução, assim como na eletrização por atrito, eles terminam com sinais contrários. Não necessariamente o mesmo valor, tá? É bem complicadinho saber dizer os valores de cargas que aparecem aqui. Depende do valor dessa carga, da distância dele, tá? Isso é uma questão bem chatinha. O importante é saber que eles vão terminar com sinais contrários. E, lembrando, a ordem vai fazer diferença, tá? Tu primeiro corta o fio para depois poder afastar esse corpo. Se eu tivesse trazido um corpo negativo ao invés de um positivo, a única coisa é que ao invés de ter subido elétrons pelo fio, eles teriam descidos, esse aqui teria ficado positivo, a lógica é exatamente a mesma, tá? Eles iam terminar com sinais contrários. Por essa aula era isso, então, gente. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.